Então, pessoal, quem já nos conhece, acompanha aqui o nosso canal, sabe que o nosso canal STF e STJ de Portas Abertas é um canal voltado para compartilhamento de conhecimento entre nós, advogados, não é? Especialmente aos advogados que querem atuar perante os tribunais superiores, que querem melhorar a sua atuação perante os tribunais superiores, que querem atuar com mais segurança nos tribunais superiores. Então, cada dia a gente vem, né, e traz alguns temas que são de relevância do dia a dia dos advogados que trabalham perante os tribunais superiores, que têm seus processos lá, ou para aqueles que querem, eventualmente, né, vir a trabalhar nos tribunais superiores, que realmente é uma advocacia muito interessante, muito rentável, mas também muito especializada. Não é? Então, a gente realmente precisa estar preparado para essa atuação. Então, quem realmente quer atuar tem que se preparar, né, para atuar perante esses tribunais superiores, senão fica realmente, às vezes a gente se perde ali. Hoje eu vou trazer alguns pontos muito importantes, muito interessantes e relevantes que têm realmente sido decisivos aí nos casos, né, na atuação perante os tribunais superiores. O que acontece quando o seu recurso especial ou o extraordinário não é admitido na origem. Como a gente sabe, no caso ainda do recurso extraordinário, do recurso especial, o nosso sistema processual civil, o Código de Processo Civil, ele contempla, não é? Ele consagra o princípio do duplo juízo de admissibilidade. Ele consagra o duplo juízo de admissibilidade. Então, há aquele primeiro juízo de admissibilidade dos recursos que é feito ainda perante as cortes de origem, né? Pelos órgãos nos quais ainda o processo tramitava e que foi julgado. E aí esse primeiro juízo de admissibilidade ele é feito ou pelo presidente do tribunal, no caso de um TRF ou de um tribunal de justiça, por exemplo, não é? Ou até quando os recursos são interpostos, né? Por exemplo, no caso de um recurso extraordinário, que é interposto contra uma decisão do STJ pelo presidente do STJ, né? Ou de algum outro tribunal superior, se for o caso. E esse primeiro exame de admissibilidade é feito por esse presidente ou por esse vice-presidente. Então, ali ele vai analisar se o recurso está tempestivo, o cabimento do recurso, vai analisar uma série de fatores, vai fazer realmente aquele primeiro juízo, se o recurso tem alguma condição de seguir seu trâmite. Se o presidente entender que o recurso não tem condição de seguir o seu trâmite, ele vai trancar o recurso, ele vai não admitir esse recurso, e aí a gente sabe, tem que olhar com muita cautela qual é o recurso que a gente vai utilizar, porque dependendo do que está contido nessa decisão, vai caber ou um recurso, que no caso mais comum é o agravo em recurso especial ou agravo em RESP, né, ou o agravo em RE, o agravo em recurso extraordinário. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber aqui também é o seguinte: eu interpus um recurso extraordinário e um recurso especial. Tem só uma decisão de admissibilidade, com 2 ou 3 parágrafos, cada um tratando da admissibilidade. Um parágrafo tratando da admissibilidade do recurso extraordinário, outro parágrafo tratando da admissibilidade do recurso especial. Ambos os parágrafos, a decisão no geral, indefere os dois recursos. Indefere o recurso extraordinário e indefere o recurso especial. O que eu faço? Entro com um só agravo, né, ou entro com 2 agravos. Parece boba essa questão, mas eu já vi, inclusive quando era assessor lá no STJ, o advogado entrar com um agravo só, né, um agravo só contra essa decisão, dirigido para um tribunal só. Né? No caso, como eu era no STJ, eu só via aqueles agravos que eram dirigidos ao STJ. E aí não é assim que funciona. Você tem que entrar com 2 agravos, né? Um agravo em RESP e um agravo em RE, não importa que seja só uma decisão. Tá? Isso aí é mais tranquilo, eu acho que não há muita dúvida quanto a isso aí. Então, a primeira coisa que você tem que focar aí é que
contra essa decisão, geralmente é uma decisão única e vai analisar os dois recursos, se tiverem sido interpostos os dois recursos. E aí você vai ter que fazer um agravo para cada um, né? E o agravo já vai diretamente para o STJ e depois, se for conjunta, né, para o STF, depois do julgamento do agravo interno, do recurso especial, seja lá como é que vai tramitar esse processo aí perante o STJ. Terminado no STJ, aí o seu agravo no recurso extraordinário também vai ser analisado. Então, passando essa primeira ponto, essa primeira questão, qual é a outra coisa que a gente não pode esquecer aí nesse momento tão crítico, não é? Porque se você já entrou com recurso e já teve ele trancado na origem, você vai ter que trabalhar muito bem esse processo aí, vai ter que trabalhar muito bem esse recurso para ter alguma chance no Tribunal Superior. Não é? Então, para a gente dar uma primeira olhadinha aqui, e eu quero mandar para vocês, ó, esse recurso, o agravo em RESP e o agravo em RE, ele não pode ser trancado pelo tribunal de origem. Ele tem que seguir para os tribunais superiores. Isso aí, ó, é o teor da súmula 727, está aqui do meu lado. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, ó. É a súmula 727 do STF. O que ela diz? Ó? Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao STF o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Por que essa súmula diz isso? Não é? Como quem já está aqui, já acompanha a gente, já sabe, já deve saber, né? Que cabe recurso extraordinário de decisões das turmas recursais dos juizados especiais. A rigor, não cabe recurso especial, só cabe o recurso extraordinário. E por que isso? Porque na Constituição, o artigo 105, que se refere ao recurso especial, 105.3, ele fala em tribunais, né? Decisões de tribunais. Já o artigo 102, que trata do recurso ordinário, não fala em decisões de tribunais, fala apenas em decisões de única ou última instância, o inciso 3º do artigo 102. Então, ela já é cabível aí em algumas situações de decisões de única ou última instância, né, e que são julgadas por órgãos que não são tidos como tribunais. Também, um outro caso interessante é o da lei das execuções fiscais, a previsão dos embargos infringentes naquelas causas de valor reduzido, valor de alçada, até 40 RTNs, tem uma tabela para isso aí, aí é o próprio juiz da execução que julga esse recurso. Esse recurso não vai para o tribunal, né? Aqui aquele juiz está, que aquele juiz pertence, aquele juízo pertence. Então é julgado pelo próprio juiz que acompanhava a execução fiscal. Então, essas decisões já são impugnáveis diretamente por recurso extraordinário. E aí, o que a gente tem que ter em mente também? E o que tem sido muito relevante nessa nova sistemática, que eu quero passar para vocês, vou até aqui mais para frente fazer um compartilhamento aqui com vocês. Uma coisa importante, dessa decisão que indefere a subida do recurso especial ou do recurso extraordinário, ou de ambos, não cabe embargos de declaração, tá? Advogado que entrar com embargos de declaração contra essa decisão, provavelmente vai perder o prazo para interpor depois o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, porque os embargos de declaração não interrompem esse prazo. Isso já é jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Pois bem, tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Do BM. Tudo bem, BM? BM, meu aluno, Breno, querido, tudo bom? Então, a gente vê nesse caso aí, ó, vou ler a tua pergunta para todo mundo acompanhar. O que fazer quando, no juízo de admissibilidade, é negado o segmento entrando no mérito do recurso? Isso também é muito comum de acontecer, não é? É muito comum de acontecer. Então, o que você tem que prestar atenção aí, Breno, quando acontece essa situação? Primeiro, aquele entendimento
de que isso seria uma usurpação de competência dos tribunais superiores, né, quando o presidente ou o vice-presidente do tribunal regional ou de um tribunal de justiça, ele já adentra o mérito do teu recurso, para dizer o quê? Que não houve a violação àquele dispositivo, seja um dispositivo legal, ou seja, um dispositivo, né, de lei federal ou da Constituição, ele realmente está entrando no mérito ali do seu recurso, não é? E antigamente até se tinha essa ideia na doutrina, a doutrina entendia que eles não poderiam fazer isso, né, que não poderiam entrar no mérito ali do recurso, essa análise do mérito, se havia ou não a violação, mas esse entendimento não foi recepcionado, não foi contemplado pelos tribunais superiores. Os tribunais superiores entendem que ele pode sim entrar nesse mérito, especialmente porque quando eles usam isso, quando eles entram nesse mérito aí, dizendo que não houve a violação, geralmente eles já também citam algum precedente, algum entendimento do Tribunal Superior dizendo o quê? Que o acordo recorrido está de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, muitas vezes usando a súmula 83 ali do STJ. Então aí você tem que tomar muito cuidado se ele estiver aplicando a súmula 83 do STJ, como rebater isso aí, como rebater esse entendimento. Então, realmente, ali você vai ter que replicar um pouquinho do que você já trouxe no teu recurso especial ou no teu recurso extraordinário, o mérito do teu recurso especial ou o mérito do teu recurso extraordinário, porque, como a gente sabe, só fazer um adendo aqui para vocês, uma coisa é o mérito do recurso especial e extraordinário. Outra coisa vai ser o mérito do teu agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Normalmente, essas argumentações, essas questões não se confundem. Não é? Então, o teu recurso de agravo, o teu agravo em RESP, o agravo em RE, ele vai ter uma outra argumentação, vai ser um outro mérito. Qual vai ser o mérito? Você vai tentar fazer o teu recurso subir. Então, você vai ter que atacar a decisão que inadmitiu o recurso, vai ter que atacar aqueles fundamentos da decisão, né? E todos aqueles fundamentos. Então, por exemplo, se você fez um recurso especial e o presidente lá do TJ disse que é matéria de prova, súmula 7 negou o segmento, você não vai ficar mais discutindo no agravo em recurso especial se houve ou não a violação ao artigo de lei federal que você estava falando lá atrás, concorda? Acabou, você não vai mais falar isso. Você vai dizer o seguinte, não, o meu processo, o meu recurso não trata, não exige que se rediscutam as premissas fáticas aqui desse processo. Não estou pedindo reexame de prova, por isso, por aquilo, você vai explicar isso aí. Então, é um mérito, é uma questão totalmente diferente. Né? O que acontece aí? Quando ele entra aí no mérito dizendo que não houve a violação alegada no recurso especial, por exemplo. Aí você vai ter que realmente replicar um pouquinho ali do que ele falou, ver bem a atenção dele, né? Por que ele está dizendo que não houve a violação, se ele está se baseando em um precedente do Tribunal Superior, se ele está se baseando em um precedente de recurso repetitivo, que eu vou falar agora, que é uma coisa que vocês têm que tomar muito, muito, muito cuidado com isso aí, tá? Porque aí o recurso cabível é outro, não é o agravo em RESP, não é o agravo em RE, né? É o agravo interno, tá? É o agravo interno que vai ser dirigido para o órgão colegiado, o órgão especial do tribunal de origem, mas não é o recurso do artigo 1042. Então, tem uma ressalva no artigo 1042 do CPC sobre isso. Então, por isso que a gente tem que olhar a essa decisão com muita cautela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler essa decisão que indeferiu o teu recurso com a maior calma possível, separá-la em capítulos, cada fundamento que ela trouxer, você vai deixar destacado do lado, e na hora que você for fazer o teu recurso, né, provavelmente o agravo em RESP ou o agravo em RE, o que você vai fazer? Você vai anotar os capítulos ali do lado. Aqui ele negou por conta de súmula 7, por conta da súmula 83, por exemplo. Aí você vai rebater os dois argumentos, né, em dois tópicos diferentes no teu recurso. Se você deixar de rebater um deles, no teu agravo, não vai ser conhecido também, por força da súmula 182, né, que é quando não se impugna
não se impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, o recurso não prospera, não passa da admissibilidade. Isso está, inclusive, previsto no próprio Código de Processo Civil atual. Então, primeira coisa, você faz isso. Segundo, olhou bem os argumentos e vê o que o tribunal ali ele está trabalhando. Se ele trabalhou, se o presidente ou vice-presidente, a decisão trabalhou com recurso repetitivo ou não. Se ele trabalhou com recurso repetitivo, o teu recurso vai ser outro, né? Então, vai ser aqui, ó. Vai ser o agravo interno para o órgão especial, tá? Então, o que acontece? O agravo interno do 2021. Se você não entrar com o agravo interno do 2021 nessa hora, e entrar com agravo em RESP e agravo RE, você vai perder o agravo interno, não é? Porque a preclusão temporal e consumativa ela vai acontecer, né? E aí o seu agravo em RE ou em RESP, agravo em RE, agravo em RESP, não vai ser conhecido. Então, eu vou até compartilhar com vocês aqui. Olha que interessante que você tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado. Isso está acontecendo demais, muito comum, tá? Aqui você tem um despacho. E o que diz o despacho? Olha que interessante o que diz o despacho. Do ministro já, presidente do STJ. Nesse parágrafo aqui. Estão me acompanhando, pessoal? Tá. Mediante análise dos autos, constata-se que o agravo foi interposto contra a decisão que negou o seguimento ao recurso especial, em virtude de o acordo recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, cuja intimação efetivou-se já na égide do novo CPC. Consoante o disposto no artigo 1030, parágrafo 2º do CPC, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, com base no inciso 1, letra B, do mesmo artigo. Então, o que diz o 1030, que é o mesmo do 1021? O parágrafo 2º do 1030, o que ele diz? Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Então, o que cabe é o agravo 1021. O que dizem os incisos 1 e 3 do 1030, né? Então, o 1030 ele fala que, recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões e tal, né? Ele está falando do recurso extraordinário e do recurso especial. Parágrafo 2º. Primeiro, ele fala o seguinte, no parágrafo 1º ele diz, da inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5º, né, que é quando se realiza o juízo de admissibilidade, né, negativo, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. E o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno. E o 1 e 3, o que eles falam, 1 e 3? O 1, ele fala o seguinte, o presidente ali, recebida a petição, né, de recurso na Secretaria do Tribunal, né, tribunal ali, o presidente vai fazer o quê? Negar seguimento. Né, negar seguimento a quê? A recurso extraordinário, né, que discuta a questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Então, se ele não reconheceu a existência de repercussão geral, né, ou quando o acórdão está em conformidade com o próprio entendimento do STF, também em repercussão geral. Então, ele não recebe, ele não conhece, ele não admite o recurso extraordinário ali. A recurso extraordinário, letra B, ou a recurso especial interposto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Não é? Então, e aí vem o 3, sobrestar o recurso, e aí também é a mesma coisa, recursos repetitivos, ele trata ali também conforme está de matéria constitucional ou infraconstitucional. Só que qual é o cuidado que vocês têm que ter aqui no final? Registre-se essa decisão do despacho de inadmissibilidade. Então, olha como vocês têm que ter muito cuidado com isso aí, tá, gente? O negócio não é... Essa coisa não está simples, não. Tá? Ela não está simples, não. Então, o que acontece? O despacho de admissibilidade, você quase não entende que ele está aplicando uma hipótese de recurso repetitivo. Ele cita um RESP que foi julgado
em sede de recurso repetitivo. Então, isso nem sempre é claro no juízo de admissibilidade. E aí, dependendo do como ele está julgando, vai caber ou o agravo do 1042 ou o agravo interno do 1021, nos termos do artigo 1030. Então, olha aqui o texto dessa decisão do juízo de admissibilidade que gerou aquela outra decisão do presidente do STJ que eu li agora há pouco para vocês. Registre por oportuno que o aludido enunciado sumular. Então, aqui era um caso seguinte, era a execução fiscal. Então, o tribunal seguiu o entendimento consubstanciado na súmula 190 do STJ de que, na execução fiscal, processada perante Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com transporte dos oficiais de justiça. Registre-se por oportuno que o aludido enunciado sumular restou editado após o julgamento do RESP 144, 687, Rio Grande do Sul, relator ministro Luiz Fux, primeira sessão, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratava o artigo 543C do CPC 73. Aí ele fala que o que reiterou, né, aí ele fala do julgado. Gente, ele só citou esse recurso especial, que disse que foi esse recurso especial que deu origem àquela súmula. Esse recurso especial foi submetido à sistemática de recursos repetitivos. E aí o que aconteceu? Né? O Estado entrou com agravo em RESP, tá? Entrou com agravo em RESP, mas, no caso, no entendimento do presidente do STJ, com base nisso que eu falei com vocês, o recurso cabível não era o agravo em RESP, mas sim o agravo interno para o órgão especial do Tribunal de Justiça, aí, no caso lá do Estado da Paraíba. O que ele fala aqui? Ele falou exatamente isso. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o que inviabiliza o princípio da fungibilidade, ele não aplicou o princípio da fungibilidade, e o que ele falou aqui, mediante análise dos autos, constata-se que o agravo foi interposto contra a decisão que negou o seguimento a recurso especial, em virtude de o acordo recorrido estar em consonância com tese firmada sobre o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. E aí, cabível o agravo interno. Então, é isso, gente, que vocês têm que ter em mente. Voltando aqui também a turma aqui do pessoal aqui do YouTube. Me desculpem, fiquei muito tempo aí compartilhando com vocês, mas é isso que vocês têm que ter muito em mente agora. É muito perigoso isso, muito complicadinho ali. Você tem que ler essa decisão muito atentamente, tá? Para quê? Para, primeiro, separar os capítulos da decisão, atacar todos os capítulos, atacar todos os fundamentos de cada capítulo, que também são diferentes, não é? E, além disso, verificar se a decisão está baseada em algum precedente de repercussão geral ou julgado naquela sistemática de recursos repetitivos ou não. Se ela tiver, o recurso cabível é o agravo interno lá do 1021, conforme prevê o artigo 1030. Se ela não estiver fundamentada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, aí sim, agravo do 1042 do CPC, o agravo em RESP e o agravo RE. Outra questão, aí vocês podem me perguntar, pô, Mário, e aí? Entrei com agravo interno, não é? E aí o meu agravo interno foi inadmitido ou foi julgado, foi desprovido, e agora eu faço o quê? Eu entro com que recurso, não é? Para tentar fazer isso subir para o STJ ou para o STF. Gente, pela atual jurisprudência, tanto do STF como do STJ, não tem o que fazer, tá? Não cabe nenhum outro recurso dessa decisão. A doutrina chegou a discutir e a pensar que caberia outro agravo em RESP ou RE, conforme o caso, ou um recurso especial extraordinário dessa decisão. O STJ, o STF, não tem admitido, tá, esses recursos, eles não têm admitido esses recursos. Então, nem reclamação tem admitido. Eu tenho até aqui um precedente aqui da Fátima Nancy Andrighi, da ministra Nancy Andrighi, falando exatamente sobre isso, né, e o que ela entendeu nesse precedente. Foi um precedente, se eu não me engano, da Corte Especial, tá, dizendo o quê? Que no caso, o único remédio jurídico que caberia dessa decisão do Tribunal de Origem, que julga
né, negativamente, que não dá provimento a esse agravo interno, seria ação rescisória, tá? Conforme prevê o próprio CPC ali. Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, o que, que acontece aqui? Ó? A gente tem aqui, por exemplo, vou abrir aqui para a turma. Então, olha aqui, ó, a gente, né, não ter admitido nenhum recurso contra essa decisão, está aberto bem aqui, né? Inclusive dizendo que não tem violação àquela súmula 727 do Supremo, né, que eu disse que era um caso aqui, o que aconteceu? A parte entrou com agravo em RESP, né, de uma decisão de agravo interno no Tribunal de Origem, e aí ela foi lá, foi para o Supremo, agravo em RE, e o Supremo veio e falou aqui, ó, não aceitava, reclamação, não aceitava, do Alexandre de Moraes, dizendo que, ó, cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do Supremo produzido sobre o rito da repercussão geral. O juízo de origem não deve encaminhar ao Supremo o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sobre a sistemática de repercussão geral. Tal diretriz não ofende a súmula 727 dessa Corte. Então, eles não têm admitido, tá? Eles não têm admitido. Aí, o que eu tenho entendido aqui, né, que nos termos do que decidiu o STJ recentemente, caberia uma ação rescisória, tá? Com base em quê? Com base nesse dispositivo aqui, ó, tá aqui embaixo, né, do próprio CPC, porque ele criou esse dispositivo ao mesmo tempo que ele retirou a possibilidade de reclamação. Aquela lei de 2016 que já veio e reformou, né, ela revogou alguns artigos do Código que ia entrar em vigor. Né, o Código é de 2015, entrou em vigor em 2016. Então, o que aconteceu? Ela criou essa hipótese da ação rescisória, né? Criou essa hipótese da ação rescisória, que é mais difícil, a gente sabe, mas é uma chance que você tem ali. No artigo da ação rescisória é o inciso 5º, e aí ele trabalha parágrafos 5º e 6º com essa possibilidade de ação rescisória. É um caminho tortuoso, mas essa foi uma escolha política do legislador, do sistema, entendendo que os recursos, né, o STJ e o STF, eles não têm realmente essa filtragem da questão dos recursos repetitivos, deve ser feita, né, e terminada ali nos tribunais de origem. Então, realmente, a gente fica um pouco sem saída aí. A única saída atual, a princípio, parece ser essa da ação rescisória, tá? Você pode tentar um agravo em RESP? Você pode tentar, porque você vai ainda ter prazo para ação rescisória, né? Não vai prejudicar depois um ajuizamento da ação rescisória, mas não vai vingar, né? Atualmente, hoje, não tem vingado, então vocês têm que ficar muito atentos a isso aí. Tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha, se alguém tiver alguma outra pergunta. Breno respondeu para você, se ele tiver aí, tá? Então, tentando terminar e responder a pergunta do Breno, que eu acho que eu já respondi, mas dizer o seguinte: se o despacho de admissibilidade adentrou ao mérito do teu recurso especial ou extraordinário, você vai dialogar com o mérito do teu recurso extraordinário e especial. Aí você pode sim, beleza, você pode replicar, né, o que você falou ali, acrescentar alguma coisa, tá ótimo. Entendeu? Então, é isso, infelizmente é o que tem que fazer. Só toma cuidado, né, se ele tiver adentrado ao mérito e usado a súmula 83 do STJ, dizendo que está em conformidade com o julgamento, com o acórdão recorrido, está em conformidade com a jurisprudência do STJ ou do STF, ainda que não seja em repercussão geral ou em recurso repetitivo, você vai ter que ter o cuidado de trazer ao teu caso, no teu recurso, acrescentar o quesito da distinção, não é? Que é o que vocês também vão usar naquele agravo interno. Então, vai dar a distinção, dizer, olha, meu caso não é esse da repercussão geral, meu caso não tem nada a ver com esse do recurso repetitivo, por isso, por aquilo, as questões, a causa é essa aqui, a causa lá é de outro jeito. Vai ter que fazer essa distinção muito clara, né? O cotejo analítico ao contrário do que a gente faz na linha C, ou então, se não tiver jeito, se ele está encaixado realmente ali, você vai ter que bater como na súmula 83, vai ter que trazer, de repente, um entendimento mais recente do STJ contrário, ou de um órgão superior, por exemplo, se o despacho de admissibilidade citou uma jurisprudência de uma turma, que você traga uma jurisprudência contrária de uma seção,
posterior, né? Posterior no tempo, ou talvez ali muito perto no tempo, concomitante, de um órgão superior, ou da Corte Especial da STJ, ou do plenário do Supremo, conforme o caso, ou de uma outra turma, que seja, desde que seja contemporânea. Aí você diz, olha, essa não é jurisprudência consolidada. Há entendimento dos dois lados, então tem que ser analisado isso aí, tá bom? O caminho é esse, tá, gente? Eu acho que, basicamente, por hoje é isso. Vocês têm que tomar cuidado também com a súmula 182, vocês têm que impugnar tudo, como eu já falei, não pode esquecer de impugnar. O que tem de agravo em RE, agravo em res, porque não é conhecido, porque não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, é uma coisa assim descomunal. Então, vocês têm que ter muito cuidado e ler com muito cuidado essa decisão, separar os capítulos e atacar todos eles. O STJ, por exemplo, já está no regimento do STJ, que tem que ser atacado todos os fundamentos da decisão agravada, não é? E não é só no regimento, a Corte Especial já decidiu assim, então a gente não tem mais, não vou ficar discutindo aqui com vocês o que poderia fazer, o que está mais certo, o que está menos certo, é o que é. Né? Então, aqui é para passar para vocês o caminho do que é.